O estacionamento subterrâneo do distrito financeiro de Manhattan estava excepcionalmente silencioso naquela noite. Luzes fluorescentes zumbiam levemente acima, projetando sombras longas e sinistras no chão de concreto. Emma Carter, uma mulher de 29 anos, caminhava cautelosamente em direção ao seu carro, com uma das mãos instintivamente apoiada na pequena barriga de grávida. Ela estava com apenas 12 semanas de gravidez, mas a ideia da pequena vida crescendo dentro dela lhe dava força a cada passo. Seus saltos ecoavam suavemente, cada som ecoando na garagem vazia. Algo parecia errado. Emma diminuiu o passo. Olhou por cima do ombro. Silêncio. No entanto, seu peito se apertou. Ela apertou o botão de destravar nas chaves do carro e os faróis piscaram em resposta. Assim que ela estendeu a mão para a maçaneta, um baque pesado ecoou atrás dela. Das sombras, 4 homens se adiantaram, vestidos com ternos pretos, com a constituição física de soldados mercenários. Seus rostos eram duros e frios. Moviam-se com precisão, como se estivessem esperando por ela. Emma congelou. Seu primeiro instinto foi proteger a barriga. Senhora Carter. Um deles zombou, com sotaque cortante e tom debochado. Não queremos problemas. Basta assinar estes papéis e você pode ir embora em paz. Ele acenou com uma prancheta como se a dignidade e o casamento dela pudessem ser reduzidos a uma assinatura. O coração de Emma disparou. Seu marido, Daniel, nem sequer havia perguntado como foi a consulta médica dela no início daquela semana. Agora ela sabia por que ele planejara aquilo. Por trás desses homens estava sua amante, Safia Reed, a glamourosa gerente de relações públicas que sorria tão docemente em público, mas escondia veneno sob os lábios. Os dedos de Emma tremiam. Ela não era fraca. Não de verdade. Muito antes dessa gaiola dourada de casamento, ela fora criada por um pai adotivo em uma pacata cidade inglesa. Artista marcial aposentado, ele a ensinara a não lutar pela violência, mas pela sobrevivência. Emma havia enterrado essa parte de sua vida por anos, fingindo ser gentil, obediente e frágil. Mas agora, com seu filho ainda não nascido em risco, algo dentro dela despertou. Não vou assinar nada, disse ela suavemente, com a voz firme, apesar do medo no peito. O homem riu baixinho, aproximando-se. Outro estalou os nós dos dedos, preparando-se para agarrá-la. O círculo ao redor de Emma se apertou, cada passo ecoando como uma batida de tambor de condenação. O ar ficou mais pesado, pressionando seus pulmões. Seu telefone vibrou dentro da bolsa, mas ela sabia que era tarde demais para ligar para alguém. O homem da frente avançou, agarrando seu pulso. Naquela fração de segundo, Emma se lembrou das técnicas de respiração que seu pai adotivo lhe ensinara. Ela expirou bruscamente, mudou o peso do corpo e girou o corpo. O braço do homem se dobrou contra a vontade, desequilibrando. Com um movimento rápido, ela o empurrou para o lado contra um pilar, e sua prancheta caiu ruidosamente no chão. Os outros homens gritaram. O pulso de Emma ecoava em seus ouvidos, mas sua postura era firme. Seu olhar penetrante. Ela poderia parecer uma frágil mulher grávida para o mundo. Mas, naquela noite, ela era algo muito mais forte. E, enquanto se preparava para o próximo movimento, uma tênue luz vermelha piscou ao longe. Uma câmera de segurança gravava tudo secretamente. Mas quem estava por trás disso? Emma bateu a porta do apartamento com força, a respiração ofegante e o pulso ainda martelando devido ao confronto na garagem. Ela pressionou as costas contra a estrutura de madeira, com uma das mãos na barriga, sussurrando para o filho que ainda não havia nascido. Você está segura. Eu prometo que você está segura. Mas sua voz falhou, revelando a tempestade que a assolava. O apartamento estava escuro, exceto pelo brilho das luzes da cidade que se filtrava pelas janelas do chão ao teto. Daniel Carter, seu marido, estava sentado casualmente no sofá de couro, mexendo no celular. Ele nem olhou para cima quando ela entrou. Você está atrasada, murmurou ele, em tom inexpressivo. Emma ficou paralisada, ainda tremendo. Sua blusa estava rasgada na manga, e um leve arranhão vermelho percorria seu antebraço, onde um dos homens a agarrara. Ela esperou que ele percebesse, que se importasse. Ele não se importou. Finalmente,
Ela se forçou a falar. Daniel, aconteceu uma coisa comigo esta noite. Ele olhou para cima, com irritação nos olhos. E agora, Emma? Você discutiu com alguém no trabalho de novo? Precisa parar de criar drama. Sua boca ficou seca. Drama. Sua voz falhou. Eu estava cercada no estacionamento por 4 homens. Eles tentaram me forçar a assinar alguma coisa. Daniel a interrompeu com um aceno brusco. Pare. Pare. Você tem noção de como parece imprudente? Você está grávida, Emma. Não deveria ficar vagando por aí à noite imaginando coisas. Lágrimas encheram seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não estou imaginando nada, sussurrou. Daniel suspirou profundamente, como se ela fosse um fardo em vez de sua esposa. Se você quer que este casamento sobreviva, precisa se acalmar. Não me envergonhe de novo. Entendeu? O peito de Emma se apertou. Lá estava ela novamente, a lâmina sutil de sua indiferença. Ele não perguntou sobre o bebê. Ele nem olhou para o ferimento dela. Só se importava com a própria reputação. Ao se virar novamente para o celular, o olhar de Emma se voltou para o blazer dele pendurado no braço da poltrona. Um leve aroma floral pairava no tecido, não o dela. Ela soube imediatamente. O perfume de Sofia. A compreensão a atingiu como gelo em suas veias. Seu estômago se revirou, não de enjoo matinal, mas de traição. Memórias surgiram. O jeito como a mão de Sofia permanecia no braço de Daniel no baile da semana passada. Os sussurros entre eles quando pensavam que ninguém estava olhando. Agora tudo fazia sentido. Emma afundou em uma cadeira, o corpo tremendo. Ela pegou o celular dentro da bolsa, com a intenção de ligar para alguém, qualquer um. Mas então ela ouviu. Uma nova notificação. Uma prévia de uma mensagem na tela de Daniel enquanto ele rolava a tela. Fase 1 concluída. Próxima parada, Gala. Era de Sofia. Emma prendeu a respiração. Ela agarrou o celular com força, sem dizer uma palavra, tirou uma discreta captura de tela. Guardou-a como uma arma secreta. Se o confrontasse agora, perderia. Mas se ela ficasse em silêncio, poderia reunir provas. Daniel ergueu os olhos novamente, com a voz fria. Vá para a cama, Emma. Conversamos amanhã. Emma se levantou lentamente, escondendo seu medo, sua fúria, seu pleno. Ela se virou para o quarto, sussurrando para si mesma. Não vou deixar que tirem tudo de mim. E ao fechar a porta do quarto, ela não tinha ideia de que Sofia já estava preparando sua próxima humilhação pública na próxima festa de gala. Na manhã seguinte, a luz do sol incidia fracamente sobre o quarto da cobertura, mas Emma permaneceu acordada muito antes do amanhecer. Ela não havia dormido. Toda vez que fechava os olhos, a imagem daqueles homens se aproximando dela voltava, junto com a fria rejeição de Daniel. Sua mão roçou o criado mudo, repousando sobre uma pequena caixa de madeira que carregava consigo desde a adolescência. Estava gasta, com as bordas lascadas, mas guardava seus segredos mais bem guardados. Ela a abriu lentamente. Dentro, havia um lenço desbotado com iniciais bordadas, abaixo dele, uma fotografia antiga de seu pai adotivo, Thomas Bennett. Thomas a acolheu quando ela era uma menina frágil e tímida de 13 anos, abandonada por uma mãe que não conseguia mais lidar com a situação. Ele era um instrutor aposentado de artes marciais que vivia em uma pacata vila inglesa. No início, Emma era tímida demais, com muito medo do mundo, para sequer falar. Mas Thomas viu algo nela. Ele a acordava ao nascer do sol e a levava para o quintal, onde a grama ainda estava molhada de orvalho. Equilíbrio, Emma, ele costumava dizer, com a voz firme. Não se trata de lutar para machucar. Trata-se de lutar para sobreviver, para proteger o que importa. Emma se lembrava da dor nos joelhos ralados, da dor nos músculos, da maneira como ele a incentivava a continuar mesmo quando ela queria desistir. Respire através do medo, ele lhe dizia. O medo vai te sufocar se você deixar. Mas se você controlar sua respiração, você controla seu corpo. E se você controlar seu corpo, ninguém poderá te controlar. Durante anos, ela treinou em silêncio. Bonecos de madeira, exercícios de sparring, a disciplina da quietude.
Ela não era a mais forte, mas Thomas a ensinou a usar precisão e alavancagem para fazer com que o peso do oponente se tornasse sua fraqueza. Certa noite, quando um grupo de garotos da aldeia a encurralou na margem do rio, lombando dela por ser uma estrangeira, Emma se lembrou das palavras dele. Ela não entrou em pânico. Ela respirou. Ela se afastou, redirecionou o olhar e os deixou tropeçando na lama, enquanto voltava para casa ilesa. Naquela noite, pela primeira vez, ela se sentiu poderosa. No entanto, Thomas também a havia alertado. O poder não serve para vingança, Emma. Serve para proteção. Um dia, você terá algo que valha mais a pena proteger do que o seu orgulho. É aí que você entenderá. Agora, sentada em sua cobertura em Manhattan, com uma mão sobre a barriga, ela finalmente entendeu. Aquela criança era a própria vida que ela precisava proteger. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela desejou que Thomas ainda estivesse vivo. Ele havia falecido há 2 anos, deixando-a sem nada além das lições daquela velha fotografia. Ela pressionou o lenço contra o rosto, sussurrando: "Eu nos manterei seguros. Eu prometo." Ao colocar a caixa de lado, seu celular vibrou. Uma notificação o acendeu. Um convite para a grande festa de gala da empresa, enviado a todos os cônjuges da diretoria executiva. Ela já sabia que Sofia usaria o evento para atacar novamente. O peito de Emma apertou. Ela não estava pronta para enfrentar outra emboscada pública, mas também não podia evitá-la. Desta vez, ela teria que entrar na cova dos leões de cabeça erguida. Em algum lugar no fundo do seu coração, sabia que Sofia não iria apenas envergonhá-la. Sofia tentaria destruí-la completamente. A noite da gala chegou com o tipo de esplendor que só a elite de Nova York podia se dar ao luxo. Carros pretos enfileiravam-se na entrada do Hotel 5 Estrelas, onde a Carter Corporation realizava seu grande lançamento de produto. Fotógrafos lotavam o local, seus flashes explodindo como fogos de artifício enquanto executivos e celebridades desfilavam pelo tapete vermelho. Emma saiu do carro sozinha. Daniel tinha ido na frente com Sofia, alegando que precisava coordenar os detalhes da imprensa. As palavras a magoaram. Ela alisou o vestido azul marinho simples, escolhido com cuidado para ser elegante, mas modesto, e colocou a mão protetora sobre a barriga. Já sentia o peso dos olhares sobre ela, julgando-a, à espera de qualquer deslize. Dentro do salão de baile, lustres de cristal brilhavam no alto, refletindo no piso de mármore. Garçons circulavam graciosamente entre as mesas cobertas por toalhas de linho branco, servindo champanhe e vinho. No centro de tudo, Sofia brilhava como um diamante. Seu vestido cintilava sob as luzes. Sua risada fluía sem esforço pelo salão, e Daniel permanecia orgulhoso ao seu lado, como se ela fosse a verdadeira senhora Carter. O assento de Emma fora colocado propositalmente na extremidade mais distante da mesa executiva, meio escondido atrás de uma coluna decorativa. Um detalhe cruel planejado. Seu papel naquela noite era claro. A esposa quieta e marginalizada. Margaret Carter, mãe de Daniel, também estava presente, sentada com o conselho de administração. Sua expressão era indecifrável, sua postura severa, aristocrática. Ela notou Emma, fez um breve aceno com a cabeça e voltou-se para o palco. Emma não conseguia dizer se havia simpatia em seus olhos ou decepção. Assim que o programa começou, Sofia pegou o microfone, com a voz suave como seda. Senhoras e senhores, esta noite não celebramos apenas a inovação, mas também as famílias que fazem esta empresa prosperar. Os Carter são um legado de poder, lealdade e união. A multidão aplaudiu. O peito de Emma se apertou. Ela sabia que as palavras de Sofia não tinham a intenção de orá-la. Eram punhais disfarçados de elogios. E por falar em lealdade, continuou Sofia, com o sorriso se alargando enquanto os holofotes se voltavam para Emma. Gostaríamos de homenagear uma mulher muito especial esta noite. Por favor, deem as boas-vindas à senhora Emma Carter, a dedicada esposa do nosso vice-presidente. Os aplausos foram educados e contidos. Emma se levantou, com as palmas das mãos suando e o coração batendo forte enquanto caminhava até o palco. Cada passo era como andar no fogo. Safia passou o braço em volta dos ombros, encarando as câmeras.
Atrás de todo homem poderoso, há uma mulher graciosa. Vamos dar a ela o reconhecimento que ela merece. De repente, a tela gigante atrás deles piscou. Um vídeo começou a rodar. A filmagem mostrava Emma na copa do escritório, com o rosto contorcido de frustração, batendo uma pasta na mesa. Em seguida, cortou abruptamente para outro clipe em que ela empurrava uma xícara de café para longe, derramando líquido no balcão. Para um olhar destreinado, parecia uma explosão de raiva. Suspiros percorreram a plateia. Murmúrios se espalharam como fogo. Emma sentiu um aperto no estômago. Ela se lembrou do momento em que a cena fora editada, distorcida em algo feio. Daniel estava no meio da multidão, de braços cruzados, sem dizer nada. Emma sentiu a garganta apertar, mas manteve-se firme, recusando-se a deixar as lágrimas caírem. Sua voz, embora trêmula, ecoou pelo microfone. Eu falarei. Quando o fizer, trarei a verdade comigo. A câmera deu zoom. A multidão silenciou. E em algum lugar nos bastidores, Sofia sussurrou para sua assistente. Hoje à noite, ela não vai se recuperar disso. O salão de baile estava em silêncio, o tipo de silêncio que cortava mais fundo que o barulho. Todos os olhos estavam fixos em Emma, congelada sob os holofotes. O vídeo foi reproduzido novamente na tela gigante. Seu rosto, seus gestos, editados em algo cruel. Cada segundo era mais uma faca cortando sua dignidade. Os convidados sussurravam por trás das mãos bem cuidadas. Você viu isso? Ela está instável. Ela não parece pertencer a este lugar. Daniel merece algo melhor. As palavras flutuaram como veneno no ar. A garganta de Emma se apertou. Seu peito se apertou até que ela mal conseguia respirar. Sofia se inclinou para perto. Seu sorriso largo para as câmeras, sua voz ríspida como, ó céus, Emma, estresse não é bom para mulheres grávidas. Talvez você devesse se demitir, pela sua própria saúde e pela imagem da empresa. A plateia riu nervosamente, sem saber se devia sentir pena de Emma ou rir com Sofia. Emma queria gritar para se defender, mas quando se virou para Daniel, o viu parado nas sombras da multidão, de braços cruzados e olhar frio. Ele não se mexeu. Ele não falou nada. O silêncio dele foi uma resposta mais alta que palavras. As palmas das mãos dela tremeram. Ela sentiu o bebê se mexer dentro dela, como se sentisse sua angústia. Emma engoliu em seco, contendo o soluço que lhe subia ao peito. Ela não podia desabar ali. Não na frente deles. Ela pegou o microfone da mão de Sofia, com a voz trêmula, mas audível. O que você vê não é a verdade, disse ela lentamente, com o sotaque cortante e a respiração irregular. Esses vídeos são editados. Eles não mostram o que realmente aconteceu. A multidão murmurou novamente. Um membro do conselho ergueu uma sobrancelha, cético. A imprensa se inclinou para a frente, ávida por mais drama. Os olhos de Emma ardiam com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Do canto da sala, Margaret Carter observava atentamente. Sua expressão ainda era severa, mas seu olhar se demorava nas mãos trêmulas de Emma. Pela primeira vez, havia um lampejo de dúvida em seus olhos. Sofia aproveitou o momento, seu tom doce, mas venenoso. Ah, Emma, se você afirma que é mentira, então prove. Até lá, talvez seja melhor você ficar quieta, pelo bem de todos. Seguiu-se uma onda de risos. O estômago de Emma se revirou, a náusea subindo como fogo em sua garganta. Ela nunca se sentirá tão sozinha. Mas se endireitou, a coluna rígida, segurando o microfone com firmeza. Olhou diretamente para as câmeras transmitindo ao vivo pelas redes sociais. Não vou ficar em silêncio. Quando chegar a hora, mostrarei a verdade, e quando isso acontecer, toda mentira ruirá. Sua voz falhou na última palavra, mas o desafio em seus olhos provocou um arrepio na sala. Por um momento, o silêncio retornou. Então Sofia bateu palmas lentamente, zombeteiramente, seus dedos adornados com joias brilhando sob as luzes. Quanta coragem! Sofia ronronou. Mas palavras vazias não vão te salvar. Emma deu um passo para trás, com o peito arfando, o julgamento da multidão pressionando-a como correntes. Ela se afastou do palco, refugiando-se nas sombras do salão de baile, seu mundo girando.
Enquanto ela desaparecia atrás das cortinas, um grupo de homens contratados por Sofia saiu silenciosamente de seus assentos, seguindo-a até o corredor de serviço. O eco dos aplausos vindos do salão de baile desapareceu quando Emma cambaleou para o corredor dos bastidores, seus saltos batendo no chão frio de concreto. O ar estava úmido e pesado, e o zumbido das máquinas enchia a passagem estreita. Ela se encostou na parede, com a mão pressionada protetoramente contra a barriga, sussurrando para o filho ainda não nascido. Aguenta firme, querida. A mamãe está com você. Mas então ela ouviu o ritmo constante de passos atrás dela. Não um par, vários. O pulso de Emma disparou. Ela se virou lentamente. 4 homens emergiram das sombras. Os mesmos capangas de terno escuro que a haviam encurralado no estacionamento. Seus rostos estavam sombrios, seus corpos bloqueando a saída. Ora, zombou um deles. O chefe disse que você seria teimoso. Parece que você não aprendeu a lição. Os olhos de Emma percorreram o corredor. O corredor estava cheio de caixas de metal e fios enrolados. Nenhuma saída à vista. Sua respiração acelerou, mas ela se forçou a controlá-la, lembrando-se da voz de Thomas anos atrás. Respire através do medo. Não vou assinar nada, disse ela com firmeza, embora seu coração batesse tão forte que quase abafava suas palavras. Os homens se aproximaram. Um deles estendeu um papel dobrado. Assine. Admita sua culpa e tudo isso acabará. Recuse e você se arrependerá. Emma apertou o maxilar. Ela sentia o suor se acumulando em suas têmporas. Seu corpo gritava para que ela corresse, mas seu treinamento sussurrava o contrário. Ela mudou de posição sutilmente, centralizando o peso do corpo e protegendo a barriga com os braços. O primeiro homem avançou, tentando agarrar seu pulso. Emma se virou, redirecionando o impulso dele. Ele se chocou contra uma pilha de caixas de equipamentos com um baque alto. Os outros gritaram de raiva, avançando. Emma se esquivou de um golpe violento, com a respiração ofegante. Ela cutucou as costelas de outro homem com o cotovelo, depois girou, fazendo-o tropeçar contra a parede. Seus músculos queimavam, seu coração disparava, mas seus movimentos eram precisos e controlados. Não machuque o bebê. Ela se lembrava silenciosamente a cada golpe. Ela não estava lutando para vencer, estava lutando para sobreviver. Um dos homens brandiu um cacetete de metal contra ela. Emma bloqueou com os 2 braços, o choque do impacto sacudindo seus ossos. Uma dor percorreu seu braço, mas ela se manteve firme. Ela transferiu o peso do corpo e acertou a perna dele, fazendo-o cair no chão. Mas a exaustão se aproximava. Sua respiração estava irregular, sua visão turva. Ela não conseguia continuar. Pressionou as costas contra a parede do corredor, agarrando a barriga. Por favor, pare, gritou. O líder zombou, erguendo o punho para o golpe final. E então, bang! A pesada porta de aço no final do corredor se abriu com estrondo. Uma figura alta entrou, sua sombra cortando o chão. Sua voz era calma, mas autoritária. Basta! Os homens congelaram, olhando uns para os outros. Emma piscou através da névoa de medo. Ela o reconheceu instantaneamente. Jack Miller, o ex-fuzileiro naval que já dirigiu para o pai de Daniel, estava parado na porta, seus olhos fixos nos dela com uma compreensão silenciosa. E naquele instante, Emma percebeu que não estava mais sozinha. Mas se Jack era amigo ou inimigo ainda não se sabia. O corredor estava parado, carregado de tensão. Os homens contratados hesitaram, com os punhos ainda erguidos, mas com a confiança abalada pela aparição repentina de Jack Miller. Ele estava parado na porta, ombros largos emoldurados pela luz fraca da placa de saída, o olhar penetrante e inflexível. Afaste-se dela, ordenou Jack, com a voz carregada de autoridade que só um soldado poderia possuir. Um dos homens zombou. Quem diabos é você? Jack deu um passo à frente lentamente, suas botas ecoando no concreto. O homem que vai quebrar seu queixo se você tocá-la novamente. Os capangas trocaram olhares inquietos. Eles não estavam acostumados à resistência, especialmente de alguém como ele. Mas Emma viu a hesitação dele se transformar em agressividade. O líder rosnou,
apontando o queixo para Jack. Matem-no. 2 homens avançaram. Jack se moveu com precisão mortal. Um rápido golpe de cotovelo na garganta de um deles. Um chute forte no joelho de outro. Ambos caíram antes que pudessem desferir um golpe. Os outros recuaram, percebendo que aquela era uma luta que não conseguiriam vencer. Diga a Sofia, rosnou Jack, de pé sobre eles, que se ela quiser uma guerra, terá que me enfrentar também. Os homens se afastaram, arrastando seus companheiros feridos pelo corredor. O eco da retirada deles desapareceu, deixando apenas o silêncio. Emma pressionou as costas contra a parede, o peito arfando, os braços tremendo da luta. Ela mal conseguia processar o que acabará de acontecer. Jack se virou para ela, com a expressão suavizando. Você está segura agora, disse ele baixinho. Pelo menos por esta noite. Emma balançou a cabeça, a voz embargada. Segura. Sabe o que eles estavam tentando fazer? Queriam que eu assinasse documentos falsos para me arruinar. Eu sei. Jack interrompeu gentilmente. Eu estive observando. Eu sei mais do que você pensa. Seus olhos se arregalaram. Observando? Por quê? Jack expirou, passando a mão no queixo. Por que devo a minha vida ao seu pai adotivo? Anos atrás, durante uma missão na Inglaterra, me meti em sérios apuros. Thomas Bennet me tirou de lá, me deu um lugar para me recuperar. Nunca esqueci sua gentileza. Quando vi o que estava acontecendo com você, não consegui ficar longe. A garganta de Emma se apertou ao ouvir Thomas. Você o conhecia? Jack assentiu. Ele falava de você com frequência, dizia que você tinha mais força do que imaginava. Lágrimas brotaram nos olhos de Emma. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu uma réstia de esperança atravessar a escuridão sufocante. Alguém acreditou nela. Alguém estava disposto a apoiá-la. Mas o momento foi passageiro. A expressão de Jack endureceu novamente. Escute-me. Esta noite foi só o começo. Sofia e Daniel não vão parar. Eles querem que você suma de vez. Emma engoliu em seco, colocando a mão protetoramente sobre a barriga. Então, o que fazemos? Jack enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno dispositivo, uma microcâmera disfarçada de botão de camisa. Ele a colocou delicadamente na palma da mão dela. Temos provas. Provas reais. Você veste isso. Você grava tudo. E quando chegar a hora certa, nós os expomos. Emma encarou a pequena câmera, com o coração acelerado. Será que ela conseguiria mesmo voltar para aquele mundo, sabendo que seria alvo novamente? Antes que pudesse responder, seu celular vibrou com uma nova mensagem. Um convite da própria Sofia, exigindo que Emma a encontrasse na manhã seguinte, sozinha. Na manhã seguinte, a chuva caía sobre Manhattan, riscando as janelas da cobertura de Emma como lágrimas. Ela estava sentada à mesa da cozinha, olhando para o celular. A mensagem de Sofia a encarou. Encontre-me no Sterling Hotel, às 11 horas. Venha sozinha. Se recusar, a diretoria vai ouvir coisas que você não quer que eles saibam. Seu estômago revirou. Era uma ameaça disfarçada de convite. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou baixinho. Não vou deixar que ela nos machuque. Naquele momento, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era Olivia Barnes. Emma, sou eu. Eu estava cavando, disse Olivia, com a voz calma, mas carregada de urgência. E acho que encontrei alguma coisa. Emma suspirou, trêmula. Me conta. Rastreei uma série de pagamentos do orçamento de RP da Carter Corporation, explicou Olivia. Grandes quantias, mas escondidas em categorias vagas, segurança de eventos, serviços especiais. Quando cruzei os destinatários, isso me levou direto a uma empresa de fachada em Nova Jersey. Adivinha quem comanda? Emma apertou o telefone com mais força. Sofia. Sua prima. Olivia corrigiu. Um homem com histórico de contratos ilegais de segurança. Foi ele quem contratou os homens que a atacaram. Eles não são aleatórios. Estão na folha de pagamento dela. Emma fechou os olhos, seus piores medos confirmados. Então Daniel sabe. Eu apostaria minha licença nisso, disse Olivia, sombria. Mas aqui está o problema. Se formos a público sem provas irrefutáveis,
Eles vão distorcer tudo e fazer você parecer instável. É por isso que precisamos de gravações, contratos, vozes, qualquer coisa que mostre Sofia e Daniel conspirando. Emma olhou para a microcâmera que Jack lhe dera na noite anterior, seu reflexo brilhando na lente minúscula. Uma arma, mas que a obrigava a ir direto para o fogo. Não sei se consigo, admitiu ela, com a voz embargada. Toda vez que os encaro, sinto que estou sufocando e tenho que pensar no bebê. O tom de Olivia suavizou. Emma, me escuta. Não se trata só de você. É sobre o futuro do seu filho. Se Daniel e Sofia vencerem, eles vão te apagar completamente. Mas se você lutar com inteligência, protegerá não só a si mesma, mas também o nome do seu bebê, a dignidade dele. Vale a pena o risco. Emma enxugou os olhos, respirando fundo. As palavras de Olivia ecoaram as lições que Thomas lhe ensinara anos atrás. Lute para proteger o que importa. Certo, sussurrou Emma. Eu vou encontrá-la. Ótimo, disse Olivia com firmeza. Mas você não estará sozinha. Estarei por perto monitorando. Jack também. Eles não saberão, mas estaremos observando. Pela primeira vez em dias, Emma sentiu uma pontada de coragem. Ela prendeu a pequena câmera na blusa, com as mãos trêmulas, mas resolutas. Olhou-se no espelho, seu reflexo pálido, mas feroz. Para você, sussurrou para o filho que ainda não havia nascido. Às 10h50, seu carro parou em frente ao Sterling Hotel, uma torre reluzente de vidro e aço. Emma saiu. A chuva da cidade ainda grudava nas calçadas. Seu coração batia forte como um tambor enquanto ela caminhava em direção às portas giratórias. E assim que entrou no saguão, uma mão roçou na sua, um estranho lhe entregando um bilhete dobrado que dizia: "Eles sabem que você é antenada." Enquanto Emma enfrentava a reunião no Sterling Hotel do outro lado do Atlântico, em Londres, Margaret Carter estava sentada sozinha em sua sala de estar, tomando seu chá matinal. A velha casa geminada cheirava levemente a lavanda e madeira polida, um mundo distante do caos de Manhattan. No entanto, a inquietação lhe invadia o coração. Seu filho Daniel sempre fora ambicioso, mas ultimamente seus telefonemas eram curtos e suas respostas vagas. E Sophia Reed, a jovem que se agarrava a ele como perfume, tornará-se mais ousada, ostentando sua presença em todos os eventos corporativos. Margaret já tinha visto o suficiente do mundo para saber quando algo não estava certo. Ela abriu o tablet e reproduziu o vídeo transmitido ao vivo da gala. Lá estava Emma no palco, pálida, mas desafiadora, com a voz trêmula enquanto jurava revelar a verdade. Margaret apertou o botão de pausa, observando a expressão de Emma. Aquele não era o olhar de uma mentirosa. Era o olhar de uma mulher encurralada, com os dedos tamborilando na xícara de porcelana. Memórias vieram à tona. A graça serena de Emma nos jantares em família. O jeito como ela sempre se submetia a Daniel. O sorriso suave quando anunciou sua gravidez pela primeira vez. Uma mulher assim não criava escândalos para chamar atenção. Não, havia algo mais profundo. Margaret pegou o telefone e discou para Daniel. Ele atendeu no terceiro toque, com um tom de voz seco. "Mãe, estou em reunião. Não vou te segurar por muito tempo", disse ela com firmeza. Eu vi a transmissão. Emma ficou humilhada. Era mesmo necessário. Uma pausa. Então Daniel suspirou impaciente. Emma exagera tudo. Ela é frágil. Ela não aguenta pressão. O conselho precisava de segurança, e Sofia ajudou a dar. Só isso. Margaret apertou o braço com mais força. Frágil. Ela está carregando seu filho, e você deixou Sofia exibi-la como um espetáculo. A voz de Daniel endureceu. "Mãe, não se envolva. Você não entende o que está em jogo aqui." Antes que ela pudesse insistir mais, ele encerrou a ligação. A brusquidão a magoou. Ele nunca havia falado com ela daquele jeito. Não até Sofia entrar em sua vida. Mais tarde naquela tarde, Margaret compareceu a um almoço em seu clube. Para sua surpresa, ouviu duas mulheres cochichando perto do vestiário. Dizem que a esposa de Carter causou problemas novamente. A segurança teve que escoltá-la. Ou talvez Sofia quisesse que ela fosse embora.
Ouvi dizer que ela contratou os seus próprios homens para a festa. Negócio feio. Margaret sentiu o estômago embrulhar. Ela se virou bruscamente, mas as mulheres se calaram, oferecendo sorrisos educados antes de irem embora. Naquela noite, inquieta, decidiu ligar diretamente para Emma. O telefone tocou várias vezes antes de completar. Emma. A voz de Margaret suavizou-se, apesar de tudo. Sou eu. Houve uma pausa do outro lado da linha. O tom de Emma era cauteloso. Olá, Sra. Carter. Preciso lhe perguntar uma coisa. Começou Margaret. O que realmente aconteceu naquele baile? Você foi atacada? Silêncio, depois uma respiração suave. Não consigo explicar agora, sussurrou Emma. Mas, por favor, acredite em mim. Não sou eu quem está destruindo esta família. Margaret fechou os olhos. A sinceridade na voz de Emma a atingiu mais do que qualquer evidência. Pela primeira vez, a dúvida se instalou em seu peito. Não contra Emma, mas contra seu próprio filho. E quando ela desligou o telefone, o mordomo de Margaret entrou com um envelope lacrado e marcado como confidencial, enviado de Nova York, endereçado diretamente a ela. O cheiro estéril de antisséptico preenchia o ar enquanto Emma permanecia nervosa na sala de exames, com as mãos firmemente entrelaçadas sobre o colo. A chuva ainda grudava em seu casaco devido à tempestade matinal. Mas dentro da clínica, tudo era claro, branco e quase limpo demais. Ela odiava hospitais, odiava a vulnerabilidade que eles lhe impunham. No entanto, esta consulta importava mais do que qualquer outra coisa. A vida do seu bebê. A médica, uma mulher de rosto gentil chamada doutora Patel, entrou com um sorriso tranquilizador. Bom dia, Sra. Carter. Vamos dar uma olhada no seu pequeno? Certo. Emma deitou-se na mesa almofadada enquanto géis frios se espalhavam por sua pele. Ela fechou os olhos, preparando-se para o pior. Cada hematoma da noite anterior, cada empurrão no corredor a assombravam. E se o bebê tivesse sofrido? E se sua luta tivesse custado mais do que seu orgulho? Então veio o som, constante, rítmico, inconfundível. O batimento cardíaco de seu filho pulsando pelos alto-falantes como um tambor da vida. Os olhos de Emma se abriram de repente. E lágrimas rolaram instantaneamente por suas bochechas. Meu Deus, esse é o meu bebê. A doutora Patel assentiu calorosamente. Batimentos cardíacos fortes, 12 semanas de gestação e um crescimento maravilhoso. Você está bem. Emma soltou uma risada trêmula de alívio, agarrando o lenço de papel que a doutora Patel ofereceu. Achei que sim. Sua voz falhou, incapaz de terminar a frase. Você tem estado estressada, doutora? Patel disse gentilmente, ajustando a tela. E o estresse pode ser perigoso durante a gravidez. Alguma queda ou impacto forte. Emma hesitou, sua mente piscando com imagens de punhos, empurrões e o cacetete que quase atingiu sua barriga. Ela se forçou a balançar a cabeça. Nada de quedas, sussurrou. Só pressão. A médica lançou-lhe um olhar inquisitivo, mas não insistiu. Em vez disso, limpou o gel e sentou-se à sua frente. Emma, ouça com atenção. Seu bebê está saudável agora, mas seu corpo está sob pressão. Muito estresse pode desencadear complicações, sangramento e até mesmo perda prematura. Você precisa de calma, apoio e segurança. As palavras perfuraram o coração de Emma. Calma, segurança. Ela não tinha nenhuma das duas coisas. Seu casamento era uma zona de guerra. Seu lar, um campo de batalha. Mesmo assim, ela sorriu levemente. Vou tentar. Tentar mais. Disse o doutor Patel com firmeza. Se alguém estiver lhe causando mal, alguém dificultando esta gravidez, distancie-se. Proteja-se. Proteja seu bebê. Emma assentiu. Mas, por dentro, seus pensamentos gritavam. Como ela poderia se distanciar de Daniel quando ele controlava tudo? Como ela poderia se manter segura enquanto os homens de Sofia a caçavam? Quando a consulta terminou, ela saiu para a garoa cinzenta de Manhattan. Ela segurou a foto do ultrassom com força, o polegar roçando a pequena forma. Por um momento, ela se permitiu imaginar um futuro, embalando seu bebê para dormir, sussurrando canções de ninar,
uma vida sem medo. Mas a fantasia se desfez quando seu telefone vibrou. Uma nova mensagem apareceu de um número desconhecido. Seu médico não pode salvá-la. Da próxima vez que você reagir, não vai conseguir escapar. Emma congelou, a foto do ultrassom amassando levemente em suas mãos. Seu peito apertou, medo e fúria colidindo. Quem quer que a tivesse enviado sabia exatamente onde ela estava. Enquanto ela examinava a calçada lotada, seus olhos se fixaram em um sedã escuro estacionado do outro lado da rua, com o vidro fumê abaixando lentamente. Naquela noite, Emma estava em frente a um restaurante sofisticado em Manhattan, o tipo de lugar com serviço de manobrista e cordões de veludo. Daniel lhe enviará uma mensagem poucas horas antes. Vamos conversar hoje à noite. Só jantar, sem brigas. Ela quase não veio. Cada parte dela gritava que era uma armação, mas a curiosidade e a tênue esperança de que ele finalmente demonstrasse preocupação por ela ou pelo bebê a atraíram até ali. Lá dentro, lustres dourados banhavam o quarto com uma luz suave. Um jazz suave flutuava no ar, misturando-se ao tilintar dos talheres. Daniel já estava sentado a uma mesa de canto, impecavelmente vestido como sempre, com uma expressão indecifrável. Ao lado dele, estava Sofia, radiante num vestido carmesim, com um sorriso doce demais para ser real. Emma sentiu o estômago revirar. Achei que fosse jantar com você, disse ela friamente, olhando rapidamente para Safia. A voz de Daniel, estava calma, ensaiada. Sofia e eu achamos melhor colocar tudo na mesa. Sem segredos. Sem segredos, repetiu Emma, amargamente. Ela deslizou para o assento em frente a eles, com uma mão apoiada protetoramente sobre a barriga. Um garçom serviu água com gás em seu copo. Emma não tocou. Ela não confiava em nada ali. Nem nos sorrisos, nem nas bebidas, nem nas palavras. Sofia se inclinou para a frente, seu tom transbordando falsa simpatia. Emma, eu sei que as coisas têm estado tensas, mas tudo isso pode acabar esta noite. Podemos seguir em frente em paz. Emma ergueu uma sobrancelha. Em paz. Safia deslizou uma pasta de couro sobre a mesa. Dentro havia um documento grosso, carimbado com selos legais, um acordo de separação. Se você assinar, Daniel fornecerá um generoso apoio financeiro. Você viverá confortavelmente, mas renunciará a todas as reivindicações à Carter Corporation. O pulso de Emma acelerou. Então, esse era o verdadeiro motivo, não a reconciliação, a borracha. Ela olhou para Daniel, procurando em seu rosto por um vislumbre de remorso, mas seu maxilar estava tenso, seu olhar frio. É o melhor caminho a seguir, Emma, disse ele, categoricamente. Para todos. Para todos. Ela repetiu a voz, tremendo de raiva. Somos só para você. O sorriso de Safia se acentuou. Se você recusar, Emma, as coisas vão ficar muito mais difíceis. O conselho já duvida de você. A mídia também duvidará. Assine aqui e vá embora com dignidade. A mão de Emma tremia ao pegar a caneta. Ela não ia assinar, mas tinha que entrar na brincadeira. Sua blusa escondia a microcâmera escondida de Jack. Cada palavra, cada ameaça, estava sendo gravada. Ela respirou fundo, forçando uma expressão calma. Seus dedos pairavam sobre o papel. E se eu não fizer isso? Perguntou ela baixinho. Safia se aproximou, seu sussurro carregado de veneno. Então você descobrirá o que significa estar realmente arruinada. A festa foi só o começo. O coração de Emma batia forte, mas ela não se abalou. Ela clicou na caneta, deixando o som ecoar. O celular de Daniel vibrou na mesa. Ele olhou rapidamente para a caneta, com os olhos brilhando de inquietação. Emma viu o nome piscando na tela. Equipe de segurança. Algo não estava certo. Ela pousou a caneta lentamente, com o olhar firme. Vocês dois devem ter cuidado, disse ela suavemente. Porque mentiras sempre deixam rastros. Antes que ela pudesse terminar, as portas do restaurante se abriram e dois homens uniformizados se aproximaram da mesa. Um deles segurava um envelope lacrado endereçado a Daniel Carter. O restaurante pareceu prender a respiração enquanto os dois homens uniformizados colocavam o envelope na mesa diante de Daniel. Os clientes olhavam curiosos, os garfos parando no ar,
mas o zumbido do jazz abafava a tensão. Daniel franziu a testa enquanto rasgava o lacre. Seus olhos percorreram a primeira página, e um músculo em seu maxilar se contraiu. Não é nada, murmurou ele, enfiando os papéis de volta no envelope. Mas Emma já tinha visto o título em negrito antes que ele o fechasse. Aviso de investigação preliminar. Safia se inclinou na direção dele, com um sorriso vacilante. Daniel, o que foi? Negócios. Ele disparou, a voz baixa, mas ríspida. Não aqui. O peito de Emma se apertou. Investigação. Alguém lá fora estava investigando. E não era ela. Bo estremeceu. Pequeno, mas inegável. Sofia se recuperou rapidamente, seu rosto voltando à máscara polida. Ela se virou para Emma, sua voz melosa e doce. Ignore o teatro. O que importa é a sua decisão. Você vai assinar ou vai nos forçar a intensificar a investigação? Os dedos de Emma roçaram a microcâmera escondida em sua blusa. Cada segundo contava. Ela acalmou a respiração, encontrando o olhar de Sofia. Como escalar? Sofia deu um sorriso irônico, incapaz de resistir à tentação. Você acha mesmo que o baile de gala foi a pior coisa que poderíamos fazer, querida? Eu mal levantei um dedo naquela noite. Imagine o que acontece quando eu realmente tento. O estômago de Emma se revirou. Ela insistiu, tomando cuidado para não parecer provocativa. E Daniel, você apoia isso? Daniel recostou-se na cadeira, girando o vinho na taça com uma calma arrepiante. Emma, os negócios são implacáveis. Você não foi feita para este mundo. Sofia entende isso. Se você não cooperar, então sim, eu deixo ela cuidar disso. Clique. A pequena câmera capturou tudo. A arrogância, a crueldade, a intenção deles. Prova. Emma baixou os olhos, disfarçando o brilho de triunfo por trás dos cílios. Pela primeira vez em semanas, ela não era a única exposta. Eles haviam se revelado, mas ela não podia ir longe demais. Ainda não. Ela deslizou a pasta de volta para a mesa. Vou pensar, disse suavemente. O sorriso de Sofia se alargou, satisfeito. Boa menina. Não demore muito. O garçom se aproximou com os cardápios de sobremesas, quebrando a tensão. Daniel acenou para ele, impaciente. Emma se levantou da cadeira, agarrando a bolsa. Preciso de ar. Os olhos de Sofia se estreitaram. Ainda não terminamos. Emma forçou um sorriso, disfarçando o coração acelerado. Não, mas em breve você terminará. Ela se virou e caminhou em direção à saída, com as pernas trêmulas, mas firmes o suficiente para levá-la para fora. O ar da noite atingiu seu rosto como uma bênção. Ela pegou o celular, pronta para ligar para Olivia e Jack. Mas então uma mão agarrou seu ombro. Ela se virou. Um dos homens contratados por Sofia estava a centímetros dela, com uma expressão fria. Senhora Carter, disse ele suavemente. Seu marido me pediu para acompanhá-la até sua casa. O pulso de Emma acelerou. Daniel nunca enviava escoltas, não para a segurança dela. Isso era algo extraordinário. Enquanto o homem a guiava em direção a um SUV preto que a aguardava, Emma percebeu, com um sobressalto de terror. Se ela entrasse, talvez não chegasse viva em casa. Emma congelou no meio-fio, olhando para o SUV preto brilhante em marcha lenta com o motor ligado. O aperto do homem em seu ombro aumentou. Seu sorriso educado não alcançava seus olhos. Por aqui, Senhora Carter. Seus instintos gritavam. Ela se lembrou das palavras de Thomas. Quando algo parece errado, geralmente está. Cada nervo em seu corpo lhe dizia que entrar naquele carro significava desaparecer para sempre. Prefiro chamar meu próprio motorista, disse ela com firmeza, tentando arrancar. O sorriso do homem desapareceu. Seus dedos cravaram-se em seu braço. Eu insisto. O pulso de Emma disparou. Ela olhou ao redor. A rua estava silenciosa. A maioria dos clientes ainda estava dentro do restaurante. Ela estava sozinha. Sua mão livre roçou na foto do ultrassom guardada em sua bolsa. Para o seu bebê, ela precisava pensar rápido. Enquanto ele a puxava em direção ao SUV, Emma se virou bruscamente, deixando o peso do corpo cair como Thomas lhe ensinara,
e o aperto dele afrouxou o suficiente para que ela se soltasse. Ela o empurrou para trás com as duas mãos e disparou pela calçada. "Peguem ela!" gritou ele. A porta do SUV se abriu, e outro homem saiu. A respiração de Emma era ofegante enquanto seus calcanhares batiam no pavimento molhado. As luzes da cidade se turvaram. Seu peito doía. Ela não conseguiria fugir delas para sempre. Então, uma buzina soou. Um sedã escuro freou bruscamente ao lado dela. A porta do passageiro se abriu. "Emma, entre." Era Jack. Sem pensar, ela entrou. Jack bateu a porta e pisou no acelerador. Os pneus cantaram enquanto o sedã avançava rugindo, deixando o SUV para trás. Emma desabou contra o banco, agarrando a barriga, o corpo tremendo violentamente. Jack estava com a mandíbula tensa, seus olhos examinando o espelho retrovisor. "Você está machucada?" "Não," ela ofegou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mas eles iam me levar." "Eu sei." Jack assentiu. "Sério. Era por isso que eu estava observando do outro lado da rua. Eu tinha um mau pressentimento." "Emma, você não pode mais ir a lugar nenhum sozinha. Eles não vão parar até te quebrarem." Emma pressionou a testa contra o vidro frio, a respiração irregular. "Não posso continuar correndo. Não posso lutar contra eles para sempre. Preciso de um lugar seguro." "Você o terá," disse Jack com firmeza. "Eu conheço um lugar, pequeno, tranquilo, fora da rede elétrica. Você estará segura lá enquanto reunimos mais evidências." Eles dirigiram por quase uma hora, a cidade se transformando em subúrbios tranquilos, em seguida, em estradas arborizadas. Finalmente, Jack entrou em uma entrada isolada onde uma modesta casa de tijolos se erguia entre as árvores. Luzes acesas brilhavam intensamente lá dentro. "Isto pertencia a uma amiga minha," explicou Jack enquanto ajudava a sair do carro. "Ele está no exterior agora. Ninguém sabe, exceto eu." Emma entrou. O ar tinha um leve cheiro de cedro. Os móveis eram simples, mas reconfortantes. Pela primeira vez em dias, ela sentiu um toque de paz. Ela se sentou no sofá, o corpo ainda tremendo. Jack lhe entregou um cobertor. "Descanse. Eu ficarei de guarda. Você não está mais sozinha." Emma agarrou o cobertor, sussurrando, "Obrigada." Seu celular vibrou. Uma nova mensagem apareceu na tela. "Sem nome. Você pode se esconder esta noite, mas amanhã todos saberão quem você realmente é." Emma prendeu a respiração. Alguém já havia descoberto o esconderijo. Na manhã seguinte, Olivia Barnes estava sentada curvada sobre seu laptop em seu escritório no centro da cidade. Papéis espalhados pela mesa como um campo de batalha. A chuva da noite anterior havia parado, deixando Nova York ensolarada. Mas dentro do escritório de Olivia, o ar estava tenso, elétrico. Seus dedos voavam pelo teclado enquanto ela rastreava transferências eletrônicas, faturas e migalhas digitais escondidas nas contas da Carter Corporation. A maioria das pessoas não teria percebido. Pequenas quantias escondidas sob códigos de despesas vagos. Mas Olivia construiu sua carreira descobrindo o que os outros ignoravam, e o que ela descobriu a deixou arrepiada. A prima de Safiri Reed havia fundado 3 empresas de fachada. No papel, pareciam legítimas. Consultoria de segurança, parcerias com a mídia, serviços de eventos, mas todas as transferências levavam de volta à mesma conta offshore nas Ilhas Cayman. Milhões haviam sido desviados discretamente do orçamento da corporação, lavados por meio dessas fachadas e depois redirecionados, e Daniel Carter havia assinado cada autorização. Olivia recostou-se, pressionando os dedos nas têmporas. "Meu Deus, Emma, isso não é só adultério. É roubo corporativo, fraude, talvez até extorsão." Ela pegou o telefone e ligou para Emma imediatamente. No esconderijo, Emma atendeu, com a voz ainda trêmula da noite anterior. "Olivia, ouça com atenção", disse Olivia, com o tom ríspido. "Encontrei as provas. Transferências, contratos, assinaturas. Daniel e Safia têm canalizado dinheiro da empresa para suas próprias contas. Eles não estão apenas tentando arruinar sua reputação, eles estão encobrindo crimes." Emma apertou o telefone com mais força.
Seu coração batia forte enquanto ouvia. Então, se eu expor isso, eles vão cair em desgraça, interrompeu Olivia. Mas ainda não é o suficiente. Precisamos de admissões diretas, conversas gravadas, ou a diretoria não vai acreditar. Agora, eles vão argumentar que essas são despesas padrão. Precisamos pegar Daniel e Sofia conversando sobre a fraude. Emma olhou para a pequena microcâmera presa dentro da blusa. Jack cochilava na poltrona próxima, com a pistola apoiada na mesa lateral. Ela baixou a voz. Eu consigo entender. Eles foram descuidados. Sofia gosta de se gabar. Olivia hesitou. Emma, não insista. Se eles perceberem sua gravação, vão surtar. E com o dinheiro de Daniel e os contatos de Sofia, as coisas podem ficar violentas rapidamente. O olhar de Emma pousou na foto do ultrassom na mesa de centro. O batimento cardíaco do seu bebê ecoava em sua memória. Forte e constante, ela sussurrou. Não posso proteger meu filho ficando em silêncio. Vou te dar o que você precisa. Então me prometa que não fará isso sozinha. Olivia insistiu. Deixe que eu e Jack preparemos o cenário. Usaremos a ganância deles contra eles. Emma assentiu. Mesmo que Olivia não conseguisse ver. Tudo bem, mas se apresse. Eles estão se aproximando. Ao encerrarem a ligação, Emma sentiu o peso da decisão pesando sobre ela. Ela sabia que Olivia estava certa. Se conseguisse expor a fraude, poderia acabar com aquele pesadelo. Mas um passo em falso, e ela e o bebê pagariam o preço. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem piscando na tela. Reunião do conselho adiada. Hoje à noite. Não perca. Ou o mundo ouvirá todos os segredos sujos que você já tentou esconder. Emma sentiu um aperto no estômago. Sofia não estava mais esperando. O confronto estava chegando naquela noite. Naquela noite, a sala de reuniões da Carter Corporation brilhava sob fortes luzes fluorescentes. O horizonte de Manhattan brilhava além das janelas que se estendiam até o chão. A longa mesa de mognos já estava cheia de diretores de terno sob medida, com expressões tensas de expectativa. A notícia se espalhou. Daniel Carter havia convocado aquela reunião de emergência, e todos esperavam fogos de artifício. Emma entrou na sala, com a mão instintivamente apoiada na barriga. Ela usava um vestido preto simples, sem joias, sem babados. Não viera para deslumbrar, viera para brigar. Sussurros ecoavam pela mesa enquanto ela se sentava perto da extremidade, longe de Daniel e Sofia, que ocupavam a cabeceira da sala como a realeza em sua corte. Daniel se levantou primeiro, com a voz calma, mas carregada de um tom cortante. Senhoras e senhores, obrigado por se reunirem em tão pouco tempo. Como vocês viram nas últimas semanas, houve interrupções. Minha esposa fez alegações, espalhou boatos e colocou em risco a imagem desta empresa. Esta noite, precisamos resolver essa distração antes que ela prejudique nosso legado. Alguns membros do conselho assentiram, murmurando em concordância. Emma cerrou os dentes. Ela sentiu todos os olhares sobre ela, esperando para ver se ela cederia. Então Sofia se levantou, com o sorriso ensaiado. Emma, queremos lhe dar a chance de falar. Mas, por favor, lembre-se. Seu comportamento reflete não apenas em você, mas em toda a empresa. A condescendência era insuportável. Mas Emma respirou fundo lentamente, exatamente como Thomas lhe ensinara. Levantou-se, segurando uma pasta nas mãos. Quer que eu fale? Disse ela, com a voz firme, embora o coração disparado. Então eu falo. A sala ficou em silêncio. Emma colocou a pasta sobre a mesa e a abriu, retirando cópias das descobertas de Olivia, transferências financeiras, contratos falsificados e contas no exterior. Não são rumores. São fatos. Fundos foram desviados da Carter Corporation para empresas de fachada ligadas ao primo de Sophia Reed, e todas as autorizações têm a assinatura de Daniel Carter. Os diretores se inclinaram para a frente, examinando os documentos com os olhos arregalados. Um murmúrio de choque percorreu a mesa. O rosto de Daniel se fechou. Isso é ultrajante. Fabricado. Minha esposa sempre foi instável. Emma o interrompeu. Então talvez você queira explicar isso. Ela bateu de leve na blusa. Jack, parado discretamente no fundo da sala,
apertou um botão em um pequeno dispositivo. Os alto-falantes estalaram, tocando a gravação do jantar. A voz fria de Daniel dizia: "Se você não cooperar, então sim, deixe Sofia cuidar disso." A sala ficou abafada. O rosto de Sofia perdeu a cor. Emma insistiu: "Você me humilhou em público. Tentou me apagar em particular e enviou homens para me intimidar. Mas a verdade não se curva às suas mentiras, e esta noite o conselho merece vê-la." Por um momento, reinou o silêncio. Então, um dos diretores seniores pigarreou: "Senhor Carter, senhorita Reed, essas são alegações sérias. Se forem verdadeiras, podem levar a processos criminais." A compostura de Daniel cedeu. Os punhos dele bateram na mesa. "Isso é tudo culpa dela. Ela está tentando me destruir porque não aguenta a pressão de ser minha esposa." A sala explodiu em vozes sobrepostas, diretores exigindo explicações, outros sussurrando furiosamente. A respiração de Emma estava acelerada, seu pulso acelerado. Ela desferira o primeiro golpe, mas a guerra estava longe de terminar. E então as portas duplas se abriram de repente. Margaret Carter entrou, segurando o envelope lacrado que receberá em Londres. A sala de reuniões congelou quando Margaret Carter entrou, seus saltos batendo bruscamente contra o piso polido. Todos os diretores se viraram para observá-la caminhar em direção à mesa, o envelope lacrado firmemente agarrado em suas mãos. O rosto de Daniel, que empalideceu por uma fração de segundo antes de endurecer novamente. "Mãe, isso é um assunto particular", disse ele friamente. Margaret o ignorou. Ela colocou o envelope sobre a mesa, com a voz calma, mas cortante. "Nada que envolva o nome Carter é particular quando ameaça a honra da nossa família. Leia." Antes que alguém pudesse pegá-lo, Daniel estalou os dedos para o técnico perto do projetor. "Chega desse circo. Reproduza o arquivo." As luzes diminuíram quando uma tela grande piscou. Um vídeo apareceu, granulado, mas nítido o suficiente para mostrar Emma em um corredor escuro. Seus punhos erguidos, seus movimentos bruscos, seu rosto contorcido de raiva. As imagens a mostravam atingindo um dos homens nas costelas, empurrando o outro contra a parede. A sala ficou tomada por suspiros. Ela os atacou. O diretor sussurrou. Daniel vê o momento. "Veja bem, ela é violenta, instável. Ela colocou a si mesma e ao nosso filho ainda não nascido em perigo. Essas supostas alegações não passam de mentiras de uma mulher desesperada." Emma sentiu um nó na garganta. Ela sentiu os olhos do conselho a perfurarem. A dúvida nublava suas expressões. Seus joelhos ameaçaram ceder. Mas então ela se lembrou das palavras de Jack na noite em que ele lhe deu a microcâmera. "Sempre tenha um segundo ângulo." Emma se virou, com a voz trêmula, mas firme. "Aquele vídeo é uma mentira. Mostra apenas fragmentos. Reproduza a filmagem real." Daniel riu ironicamente. "E onde você conseguiria essa filmagem real?" Jack saiu das sombras. Com um pendrive na mão, ele o conectou ao console. A tela mudou. Agora o corredor era reproduzido de um ângulo diferente, capturado pela microcâmera escondida que Jack havia recuperado do sistema de segurança do prédio. A verdade se revelou. Emma cercada por 4 homens, suas ameaças ecoando claramente. Cada movimento seu era defensivo, seus golpes controlados, seus braços envolvendo a barriga protetoramente enquanto ela lutava para sobreviver. A sala explodiu em murmúrios. Ela estava se defendendo. Eles a encurralaram. Isso muda tudo. O rosto de Safia perdeu a cor. Daniel cerrou os dentes, mas sua máscara estava rachando. Emma se levantou, sua voz ecoando pela sala. "Eu não era violenta. Eu não era instável. Eu era uma mulher grávida lutando para proteger seu filho de homens enviados por você. E eu tenho a prova." Ela apontou para a pasta de documentos que Olivia havia descoberto. "Este é o verdadeiro crime. Fraude, apropriação indébita, manipulação. Você colocou a empresa e esta família em perigo com sua ganância." O diretor sênior bateu com a mão na mesa. "Este conselho não pode ignorar essas acusações. Uma investigação independente será iniciada imediatamente." Pela primeira vez, Daniel pareceu abalado. Perdeu a compostura e seus lábios se curvaram de raiva.
Ele se inclinou para perto de Sofia, seu sussurro áspero, mas audível. Se ela nos arruinar, não viverá para ver aquele bebê nascer. As palavras pairaram no ar, captadas pelo gravador escondido de Emma, e toda a sala de reuniões ficou em silêncio, horrorizada. A sala de reuniões estalou de inquietação depois que a ameaça sussurrada de Daniel foi captada pelo gravador de Emma. Os diretores se remexeram nas cadeiras, alguns trocando olhares alarmados, outros rabiscando notas. Pela primeira vez, o poder que Daniel e Sofia exerciam com tanta confiança começou a se fragmentar. Sofia forçou uma risada, com a voz trêmula, mas desafiadora. Estamos mesmo levando esse melodrama a sério? Emma claramente manipulou as filmagens. Ela está instável e agora quer me arrastar para sua paranoia. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu novamente. Olivia Barnes entrou a passos largos, os saltos firmes contra o mármore. Ela carregava um laptop fino debaixo de um braço e uma pilha de arquivos no outro. Perdoe a interrupção, disse Olivia, com a voz fria, mas autoritária. Mas se o conselho estiver realmente comprometido com a verdade, você vai querer ver o que eu trouxe. Os olhos de Daniel se estreitaram. Quem a convidou? A voz de Margarete cortou a tensão. Eu. Ela cruzou os braços, o olhar frio. Continue, senhorita Barnes. Olivia colocou o laptop sobre a mesa e abriu uma série de documentos. A tela se encheu de notícias antigas, registros judiciais e acordos selados. Esta, começou Olivia, é a história de Sophia Reed. Antes de conquistar seu espaço nesta corporação, ela trabalhou em uma empresa de marketing em Los Angeles. Lá, orquestrou uma campanha de difamação contra um executivo rival. Quando foi pega, chantageou o CEO da empresa com fotos adulteradas, forçando um acordo confidencial. O conselho murmurou, chocado. Olivia clicou novamente. Mais documentos apareceram. Uma sequência de e-mails repleta de ameaças e um acordo de confidencialidade assinado sob coação. Este não é um incidente isolado. Perceba que Reed tem um padrão. Intimidação, extorsão, escândalos fabricados. Toda vez que ela escapava com dinheiro para silenciá-la, Sophia empalideceu. Isso não é admissível. Aqueles casos foram selados. Olivia inclinou-se para a frente, com um tom ríspido. Selado não significa apagado. E agora, com sua conexão com a empresa de fachada que desvia milhões da Carter Corporation, temos mais do que um padrão. Temos intenção. A sala fervilhava de indignação. Um diretor bateu a palma da mão na mesa. Esta mulher colocou todo o legado Carter em perigo, murmurou outro, e Daniel a deixou. Emma observou a compostura de Sofia se desfazer. A máscara de charme, antes impecável, estava se rompendo, revelando desespero puro por baixo. Sofia se virou para Daniel, com a voz estridente. Faça alguma coisa. Pare-os. Mas o maxilar de Daniel estava tenso, suas mãos cerradas em punhos. Pela primeira vez, ele não a defendeu. Olhou fixamente para a frente, em silêncio. Margarete levantou-se lentamente, com a voz fria e ponderada. Eu suspeitava que Emma estivesse dizendo a verdade. Agora sei que sim, e se algum de vocês pensa que o nome desta família será arrastado para a lama por causa da sua ganância, está enganado. Os olhos de Safia se moveram descontroladamente, buscando uma saída. Ela se inclinou para perto de Daniel, seu sussurro cortante, mas foi capturada pelo silêncio tenso da sala. Se cairmos, você vem comigo. Tenho terra suficiente para te enterrar. O tabuleiro explodiu, vozes se chocando, a raiva transbordando. Emma ficou imóvel, a mão sobre a barriga, o coração batendo forte. Pela primeira vez, a maré havia virado, mas o perigo ainda espreitava. E assim que o caos atingiu o auge, as portas da sala de reuniões se abriram novamente, desta vez com 2 investigadores uniformizados entrando, portando distintivos federais. A sala de reuniões esvaziou-se lentamente depois que os investigadores anunciaram que revisariam todas as evidências apresentadas. Documentos foram recolhidos, murmúrios ecoaram, e diretores saíram com rostos sombrios. Daniel e Sofia saíram em silêncio, pálidos e de boca fechada, acompanhados por seus advogados. Emma ficou para trás, ainda tremendo com a tempestade de revelações.
Sua mão repousava sobre a barriga, ancorando-se no pensamento constante dos batimentos cardíacos do bebê. Jack ficou parado perto da porta, vigilante, enquanto Olivia guardava seus arquivos. Margaret permaneceu sentada à longa mesa, com as costas retas e o olhar fixo em Emma. Durante anos, seu olhar carregava julgamento, frio e implacável. Esta noite, era diferente. Esta noite, carregava algo diferente. Emma, disse Margaret suavemente. Emma hesitou. Sim, Sra. Carter. Por um longo momento, Margaret não disse nada. Simplesmente a estudou como se a visse pela primeira vez. Então, para choque de Emma, os lábios de Margaret tremeram. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Emma piscou, sem ter certeza de ter ouvido corretamente. Desculpas. Margaret assentiu, com a voz trêmula. Quando você se casou com meu filho, eu pensei que você fosse muito mole, muito mansa. Eu acreditava que você não duraria no mundo desta família. Quando os escândalos começaram, presumi que a sua fraqueza os havia causado. Eu estava errada. Emma sentiu um nó na garganta. Ela sonhara com este momento, com alguém, qualquer pessoa nesta família, acreditando nela. Lágrimas brotaram em seus olhos. Você viu tudo esta noite. Agora você sabe que não fui eu. Os olhos de Margaret brilharam. Eu brilhava. E o que vi partiu meu coração. Não pelo que Daniel se tornou, mas porque falhei em protegê-la quando deveria. Escolhi proteger a reputação do meu filho em vez de ficar ao seu lado. Emma prendeu a respiração. Durante semanas, ela carregou o peso sozinha, duvidando e humilhada. Ao ouvir essas palavras, ela sentiu uma pontada na garganta. Cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Tudo o que eu sempre quis foi uma família, um lar seguro para minha filha. Margaret se levantou e caminhou até ela, os calcanhares batendo suavemente no mármore. Ela se ajoelhou, knelt, a orgulhosa matriarca da família Carter diante de Emma, e segurou suas mãos. Seu aperto era firme e caloroso. Você tem isso agora, disse Margaret, com as lágrimas finalmente caindo. Você e este bebê terão minha proteção. Não deixarei Daniel ou aquela mulher destruírem vocês. Não mais. O peito de Emma arfava com os soluços. Ela apertou as mãos de Margaret, emocionada. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela não estava sozinha. Jack desviou o olhar discretamente, dando-lhes espaço, enquanto os lábios de Olivia se curvavam em um sorriso débil. Essa aliança mudou tudo. Margaret se endireitou, recuperando a compostura, mas sua mão permaneceu gentilmente no ombro de Emma. Vamos lutar contra eles juntos. Ligarei para meu advogado particular em Londres e testemunharei o que ouvi com meus próprios ouvidos. Emma enxugou as bochechas, mas a voz era firme. Então venceremos. A sala ficou em silêncio por um instante, preenchida apenas pelo zumbido da cidade além das paredes de vidro. Pela primeira vez, Emma sentiu a frágil esperança brotar dentro de seu peito. Mas então o celular de Jack vibrou. Ele olhou para a tela, com o maxilar tenso. O que foi? Perguntou Emma. Os olhos de Jack escureceram. Sofia não está fugindo. Ela está planejando algo e vai acontecer esta noite. O pedaço frágil se estilhaçou porque a luta estava longe de terminar. A sala de estar do esconderijo estava mal iluminada, sombras se estendendo pelas paredes enquanto a tempestade lá fora sacudia as janelas. Emma estava encolhida no sofá, segurando uma caneca de chá quente, enquanto Margaret andava de um lado para o outro perto da lareira, seus saltos afiados batendo na madeira a cada passo. Jack montava guarda na porta, telefone na mão, monitorando as atualizações de seus contatos. Olivia colocou uma pasta grossa de documentos na mesa de centro. Seu tom era calmo, mas urgente. Mal podemos esperar que Daniel e Sofia deem o próximo passo. Eles estão desesperados, e pessoas desesperadas são perigosas. Se quisermos vencer, precisamos assumir o controle da narrativa. Emma olhou para cima, cansada, mas determinada. Como assim? Uma coletiva de imprensa, explicou Olivia. Mas não um circo, não o tabloide que Sofia alimenta. Convidaremos apenas veículos sérios, o Times, o Journal, emissoras de TV respeitáveis. Mostraremos a eles os registros financeiros,
as gravações, o padrão de fraude. Impediremos que Daniel e Sofia inventem suas mentiras. Margarete franziu a testa. Uma jogada ousada, mas arriscada. A imprensa pode ser implacável. Olivia assentiu. É por isso que precisa ser rigorosamente controlado. Sem gritos, sem explosões emocionais, apenas fatos, evidências e dignidade. Emma, o mundo precisa ouvir sua voz, mas precisa ser a voz da força. Não a da vitimização. As mãos de Emma tremiam ao redor da caneca. A ideia de ficar diante das câmeras, as mesmas câmeras que um dia transmitiram sua humilhação, fez com que o medo corresse por suas veias. Mas então ela se lembrou do som dos batimentos cardíacos de seu bebê na clínica. Ela endireitou os ombros. Se isso proteger o futuro do meu filho, eu farei. Jack deu um passo à frente. Eu cuido da segurança. Ninguém entra ou sai sem autorização. Sem surpresas, acrescentou Margarete, com a voz firme. E eu ficarei ao lado de Emma. Minha presença silenciará a metade dos críticos antes mesmo que eles falem. O nome Carter ainda tem peso. Pela primeira vez, Emma sentiu que tinha um exército. Não soldados da violência, mas aliados da verdade. Olivia lhe entregou uma folha de papel. Este é o rascunho da sua declaração. Curto, claro, contundente. Sem acusações que você não possa provar. Apenas o que sabemos. A fraude, a intimidação, as gravações. Você termina com uma frase simples. Não serei silenciada. Isso vai ressoar. Emma pronunciou as palavras silenciosamente, movendo os lábios. Não eram dramáticas, mas tinham peso. Ela assentiu lentamente. Eu consigo. Jack verificou o celular novamente, franzindo a testa. Um problema. Daniel e Sofia saberão que estamos planejando algo no momento em que os convites forem enviados. Eles vão tentar sabotar. Olivia recostou-se, com um leve sorriso nos lábios. Deixe-os tentar. Quanto mais desesperados ficam, mais descuidados são os erros. Estaremos prontos. Um trovão rebumbou lá fora, fazendo as janelas tremerem. Emma fechou os olhos, sussurrando para o bebê. Aguenta firme. A mamãe está quase chegando. Nesse momento, o telefone de Jack vibrou novamente. Ele xingou baixinho. O coração de Emma disparou. E agora? Jack apertou o maxilar. Um dos meus contatos disse que Sofia já agendou um evento para a imprensa. Ela vai entrar ao vivo em menos de 24 horas para te destruir antes que você possa falar. A sala ficou em silêncio, a tempestade lá fora rugindo mais forte. Quando a contagem regressiva para a guerra começou oficialmente, a tempestade passou, deixando a cidade envolta em um silêncio úmido. No esconderijo, Emma estava sentada sozinha no quarto de hóspedes, com a luz suave de um abajur projetando sombras nas paredes. Todos os outros finalmente haviam caído em um sono inquieto. Margarete na suíte do andar de cima, Jack no sofá da sala, Olivia curvada sobre seu laptop no escritório. Mas a mente de Emma se recusava a descansar. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou o envelope gasto. As bordas amareladas pelo tempo. Era a última carta que seu pai adotivo, Thomas Bennett, lhe escrevera antes de falecer. Ela a carregara através dos oceanos, guardada, mas nunca esquecida. Naquela noite, ela precisava da voz dele mais do que nunca. Suas mãos tremiam enquanto ela desdobrava o papel. A caligrafia familiar tocou seu coração. Ela começou a ler suavemente. Minha querida Emma, se você está segurando esta carta, então meu tempo acabou, mas o seu continua. Lembre-se do que eu lhe ensinei. Força não é o quão forte você consegue bater, mas o quanto você consegue suportar. A vida vai te testar. E quando isso acontecer, você deve lutar não com raiva, mas com amor. Um dia, você protegerá algo maior do que você. É aí que você entenderá porque eu te treinei. As lágrimas de Emma borraram as palavras. Ela pressionou o papel contra os lábios, sussurrando. Eu entendo agora, papai. Eu finalmente entendo. Ela olhou para a foto do ultrassom no criado mudo. Seu filho, o algo maior de que Thomas falará. Não se tratava mais apenas de sobrevivência. Tratava-se de construir um futuro livre de mentiras e correntes. Seu reflexo no espelho a assustou.
Ela mal reconheceu a mulher que a encarava. Olhos fundos de exaustão, mas iluminados pela determinação. Ela havia sido humilhada, encurralada, caçada. No entanto, ainda estava ali, ainda de pé. Lá embaixo, uma tábua do assoalho rangeu. Emma se enrijeceu, atenta. Provavelmente Jack verificando as janelas novamente, disse a si mesma. Seus instintos ainda zumbiam de inquietação. Ela dobrou cuidadosamente a carta de volta ao envelope e a colocou debaixo do travesseiro como se escondesse um talismã. Então ela se sentou à pequena escrivaninha e começou a escrever sua própria carta. Esta para seu filho ainda não nascido. Minha querida, se um dia você ler isto, saiba que sua mãe nunca parou de lutar por você. Posso não ser perfeita, mas darei tudo para protegê-la. Mesmo que o mundo se volte contra mim, não vou me quebrar, porque você vale tudo. Suas lágrimas caíram na página, borrando a tinta. Ela pousou a caneta e sussurrou. Amanhã não vou me calar. Uma batida repentina a assustou. 3 pancadas fortes na porta. Emma congelou. Jack, chamou ela baixinho. Nenhuma resposta. Seu pulso acelerou. Ela se levantou lentamente, aproximando-se da porta, com todos os nervos à flor da pele. Outra batida, mais forte desta vez. Ela olhou para a janela. O esconderijo estava cercado pela escuridão. A floresta sussurrava com os sons noturnos. Sua mão pairou sobre a maçaneta. E então uma voz, baixa e desconhecida, sibilou pela fresta. Senhora Carter, eles sabem que a senhora está aqui. A senhora precisa vir comigo agora. Amanhã chegou com um calafrio, do tipo que percorria os ossos de Emma ao sair do sedã preto e pisar nos degraus da sede da Carter Corporation. Câmeras dispararam instantaneamente. Seus flashes, cegando a repórteres avançaram, gritando perguntas. Senhora Carter, a senhora tem provas de suas alegações? É verdade que Daniel Carter pediu o divórcio? A senhora está apta a ser mãe enquanto causa esse caos? O corpo alto de Jack cortou a multidão, protegendo-a com um braço enquanto a guiava em direção às portas de vidro. Margaret caminhava do outro lado, majestosa e inabalável, sua presença impondo respeito. Olivia carregava uma maleta fina, com o peso das evidências dentro. A sala de conferências no andar de cima havia sido transformada para o evento, com fileiras de cadeiras repletas de jornalistas, equipes de televisão e equipamentos de iluminação. Na frente, havia um pódio coberto com a bandeira da Carter Corporation. O coração de Emma disparou ao vê-lo. Apenas algumas semanas antes, ela havia sido humilhada sob um holofote. Hoje, ela estava ali para recuperar a voz. Olivia se aproximou e sussurrou. Lembre-se dos fatos primeiro, depois da sua declaração. Curto, claro, forte. Eu cuido das perguntas. Emma assentiu, embora sua garganta estivesse seca. Ela tocou o pequeno envelope escondido em sua bolsa, a carta de Thomas. Ela extraiu forças disso e subiu ao pódio. A sala ficou em silêncio. Meu nome é Emma Carter, começou ela, com a voz trêmula, mas audível. Por semanas, fui retratada como instável, dramática e até perigosa. Vocês viram vídeos criados para me humilhar. O que vocês não viram é a verdade. Ela ergueu uma pasta e a abriu. Aqui estão os registros financeiros mostrando milhões desviados da Carter Corporation para empresas de fachada ligadas à família de Sophia Reed. Aqui estão os contratos assinados pelo próprio Daniel Carter aprovando essas transferências. Suspiros percorreram a sala. Câmeras clicavam furiosamente. Continuou Emma. E aqui, disse ela, clicando em um pequeno controle remoto, está o que realmente aconteceu quando fui atacada. O projetor acendeu atrás dela, exibindo as imagens da câmera escondida. Emma estava cercada no corredor, homens a ameaçando, seus movimentos defensivos. Sua voz ecoou. Estou grávida. Afaste-se. Fiquem para trás. Os jornalistas se mexeram, desconfortáveis, alguns visivelmente chocados. A voz de Emma se firmou enquanto ela olhava para o mar de câmeras. Eu não sou uma mentirosa. Eu não sou fraca. Sou uma esposa que foi traída e uma mãe lutando pelo futuro de seu filho. Não serei silenciada. Aplausos irromperam de alguns cantos da sala. Margaret levantou-se de seu assento,
ficando ao lado de Emma no pódio, sua presença uma declaração pública de apoio. Mas então a porta dos fundos se abriu com estrondo. Daniel entrou furioso, Sofia ao seu lado, com o rosto vermelho de fúria. Isso é calúnia, gritou ele, sua voz ecoando pela sala. Nada disso é admissível. Você vai se arrepender de cada palavra, Emma. Safia se inclinou na direção dos repórteres, com um tom ríspido. Não se deixem enganar. Ela está manipulando vocês. Ela está desesperada. Ela interrompeu as palavras quando um dos investigadores federais da sala de reuniões na noite anterior se adiantou e levantou a mão. Na verdade, disse ele, sua voz ecoando no caos. Acabamos de emitir intimações para Daniel Carter e Sophia Reed. A sala explodiu em caos. Repórteres gritavam uns sobre os outros, câmeras disparavam flashes descontrolados, e o ar fervilhava com o cheiro de escândalo. Emma ficou paralisada no pódio, com o peito arfando enquanto a palavra dos investigadores era assimilada. Intimações. Finalmente, a responsabilização havia chegado. O rosto de Daniel se contorceu de raiva. Ele bateu o punho na cadeira mais próxima, assustando todos ao redor. Você não pode fazer isso. Eu sou Daniel Carter. Esta empresa é minha. O investigador permaneceu calmo, seu distintivo brilhando sob as luzes. Senhor Carter, o senhor está sob investigação federal por fraude corporativa, apropriação indébita e conspiração. Você cooperará ou prosseguiremos com a detenção imediata? O rosto de Sofia perdeu a cor. Ela agarrou o braço de Daniel, sibilando baixinho. Faça alguma coisa. Impeça-os. Mas os colegas do investigador se adiantaram, entregando a Sofia sua própria intimação. Senhorita Reed, a senhora também está sob investigação por má conduta financeira, extorsão e intimidação criminosa. Suspiros percorreram a sessão de repórteres. Flashes explodiram como fogos de artifício, capturando a expressão horrorizada de Sofia. Durante anos, ela orquestrara humilhações para os outros. Agora, a humilhação era dela. Emma se afastou do pódio, a mão instintivamente pressionando a barriga. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela sentiu a balança da justiça pender a seu favor. Seus inimigos estavam encurralados, não ela. Daniel se virou para ela, com os olhos brilhando. Você fez isso, disparou ele. Acha que venceu? Acha que eles vão te proteger quando tudo isso desabar? Emma encarou-o com calma e determinação. Eu acho que não, Daniel. Eu sei, porque a verdade não se desfaz. A imprensa irrompeu novamente, com repórteres lançando perguntas. Senhora Carter, a senhora vai se divorciar dele. Teme pela sua segurança? Vai assumir a Carter Corporation? Emma não respondeu. Não precisava. Seu silêncio falou mais alto que palavras. A segurança escoltou Daniel e Sofia para fora da sala, e seus protestos ecoaram pelo corredor. Repórteres o seguiram em frenesi, deixando o salão de conferências agitado pelos tremores secundários. Margaret foi até Emma e colocou a mão firme em seu ombro. Você foi magnífica, sussurrou ela. Seu pai teria ficado orgulhoso. Os lábios de Emma tremeram, e sua força finalmente se transformou em lágrimas, mas eram lágrimas de alívio, não de derrota. Olivia se aproximou com o celular na mão, a expressão séria. Emma, você precisa ouvir isso. Ela apertou o play em uma mensagem de voz. A voz de Daniel ecoou pelo alto-falante, gravada poucas horas antes. Se ela me arruinar, não viverá para ver o bebê nascer. Entendeu? Cuide bem disso. O sangue sumiu do rosto de Emma. Aquilo não tinha acabado. Mesmo encurralado, Daniel planejava destruí-la. Jack deu um passo à frente, com a voz baixa e firme. Vamos reforçar a segurança. Ele não vai chegar perto de você de novo. Mas antes que Emma pudesse responder, outra voz cortou a sala. A assistente júnior entrou correndo, pálida e ofegante. Senhora Carter, a juíza, acabará de negar o pedido de fiança de Daniel. A Sofia, ela desapareceu. Ninguém sabe onde ela está. O coração de Emma se apertou. Uma Safia desesperada e a solta era mais perigosa do que nunca. Dias após a explosiva coletiva de imprensa, Emma se viu em um canto mais tranquilo do mundo.
Ela havia voado para o interior da Inglaterra para se hospedar na casa de campo de seu falecido pai adotivo, agora mantida por sua mãe. Colinas ondulantes se estendiam além das janelas, e o cheiro de terra encharcada pela chuva enchia o ar. Pela primeira vez em semanas, o barulho de Nova York, os repórteres, os escândalos, as traições, foi substituído pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas. Sua mãe, uma mulher gentil de cabelos grisalhos, preparava uma sopa quente na pequena cozinha. Coma, Emma. Ela a incentivou suavemente. Você perdeu muito peso. O bebê precisa de força. Emma conseguiu sorrir, mergulhando o pão no caldo. É estranho, admitiu. Depois de tudo, ficar aqui em paz, quase parece errado. Sua mãe sentou-se à sua frente, colocando a mão sobre a dela. Não é errado, é o que você merece. Mas não confunda paz com fraqueza. Descansar também faz parte da luta. Emma assentiu, com a garganta apertada. Ela desejou que Thomas pudesse ver aquele momento, que pudesse vê-la de pé, apesar da tempestade. A foto do ultrassom estava guardada em seu diário, um lembrete constante de por que ela havia resistido. À noite, ela caminhava descalça pelos caminhos do jardim, com a grama fresca a acalmá-la. Margaret se juntou a eles na Inglaterra, surpreendendo Emma com sua persistência. A matriarca, antes severa, agora passava as tardes tricotando roupinhas de bebê, sua presença um escudo silencioso. Jack permanecia por perto, sempre vigilante, seus olhos atentos examinando até mesmo a tranquila paisagem rural. Por um breve momento, Emma quase acreditou que o pesadelo havia acabado. Daniel estava preso, sem direito à fiança. O conselho estava cooperando com os investigadores. O futuro da empresa era incerto, mas seu papel nela não pesava mais sobre seus ombros. Ela finalmente podia se concentrar no filho, mas sombras pairavam sobre ela. Olivia ligou de Nova York tarde da noite. Sua voz era baixa e urgente. Emma, preciso que você fique alerta. Sofia não reapareceu. Os federais não conseguem localizá-la. É como se ela tivesse desaparecido. O estômago de Emma revirou. Você acha que ela se foi? Saiu do país. Duvido, disse Olivia, sombria. Ela está muito envolvida, muito vingativa. Meu instinto diz que ela está esperando, conspirando. Não baixe a guarda. Nem aí. Após o telefonema, Emma ficou acordada no pequeno quarto, olhando fixamente para as vigas do teto. O silêncio não era mais pacífico. Parecia pesado, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Na manhã seguinte, Jack insistiu em caminhar pelo perímetro da propriedade. Encontrou marcas de pneus na estrada lamacenta que levava à casa. Não eram caminhões de fazenda locais, eram largos demais, pesados demais. Alguém estivera lá observando. Quando ele contou a Emma, ela sentiu o sangue sumir do rosto. Sua mão voou para a barriga. Ela está aqui, Emma sussurrou. Eu consigo sentir. Saf ainda não terminou. Naquela noite, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Emma estava parada na janela da casa, olhando para a estrada lá adiante. O vento sussurrava por entre as árvores, então, na luz que se esvaía, ela ouviu. Uma figura parada na beira do campo, um cachecol vermelho esvoaçando ao vento. A cor característica de Safia. Semanas depois, Emma estava sentada em um tribunal de Londres, com as mãos firmemente entrelaçadas, a barriga de grávida agora mais visível sob o vestido. O ar estava carregado de expectativa. Hoje era o dia do julgamento. Repórteres aglomeravam-se do lado de fora do prédio, com as vozes abafadas pelas janelas altas. O silêncio reinava no interior da Câmara. O juiz, uma figura imponente de cabelos grisalhos e olhar penetrante, folheou as últimas páginas do processo antes de falar. Daniel Carter, começou o juiz, sua voz ecoando pela sala. Você é acusado de fraude corporativa, apropriação indébita e conspiração. As provas apresentadas incluem autorizações financeiras assinadas, depoimentos de testemunhas que corroboram o depoimento e gravações de suas próprias declarações. Este tribunal o considera culpado de todas as acusações. Um suspiro percorreu a sala. Daniel permaneceu rígido em sua cadeira, com seu advogado sussurrando freneticamente ao seu lado.
Mas o rosto de Daniel estava impassível, pálido e sem piscar. O juiz continuou: você está condenado a 12 anos de prisão federal, sem direito à liberdade condicional por pelo menos 8. Além disso, suas ações da Carter Corporation foram apreendidas e depositadas em um fundo para restituição. Daniel cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio. Seu império, seu nome, seu controle, tudo havia desaparecido. Então o juiz se virou. Sophia Reed, você é acusada de fraude, extorsão, intimidação e auxílio para peculato. As provas apresentadas mostram um padrão claro de atividade criminosa, tanto neste caso quanto em acordos anteriores documentados. Este tribunal a considera culpada em todas as acusações. A compostura de Safia se abalou. Ela se levantou de um salto, com a voz estridente. Isso é uma armação. Ela está mentindo. Emma Carter está mentindo. Silêncio! Ordenou o juiz bruscamente. Você está condenado a 10 anos de prisão. E, dadas as ameaças feitas à Sra. Carter, uma ordem de restrição permanecerá em vigor por tempo indeterminado. Emma suspirou, seu corpo tremendo de alívio. Ela sonhava com este momento, vendo as pessoas que tentaram destruí-la finalmente serem responsabilizadas. O juiz se virou uma última vez. Emma Carter, seu pedido de divórcio foi deferido. A custódia do seu filho ainda não nascido é concedida exclusivamente a você, com todas as medidas protetivas em vigor. O julgamento está encerrado. O martelo de guerra soou e o som ecoou como um trovão. Repórteres lotaram o salão quando Emma saiu, com Jack ao seu lado e Margaret logo atrás. Câmeras dispararam, perguntas voaram. Mas, desta vez, Emma não se encolheu. Ela manteve a cabeça erguida, a mão apoiada orgulhosamente na barriga. Sra. Carter, chamou um jornalista. Como se sente agora que a justiça foi feita? Emma fez uma pausa, com os olhos brilhando. Sinto-me livre, disse ela suavemente. E sinto-me pronta para dar à minha filha a vida que merecemos. Margaret passou o braço em volta dela, sussurrando. Você restaurou a honra desta família, Emma. Thomas ficaria orgulhoso. Por um breve momento, Emma se permitiu a paz. O peso que carregava fora aliviado. Justiça fora feita. Mas, ao entrar no carro que a aguardava, um arrepio percorreu sua espinha. O celular de Jack vibrou. Ele olhou para a tela, o rosto se fechando. O que foi? Perguntou Emma, com a voz trêmula. Jack a encarou com seriedade. Sophia não se retirou em silêncio. Ela fez um acordo antes da sentença. Alguém poderoso ainda a está protegendo. O alívio de Emma vacilou, substituído pelo pavor, pois a guerra poderia não ter acabado. Um ano depois, o sol da manhã se derramava quente sobre o interior da Inglaterra, pintando as colinas de dourado. A pequena casa que antes parecia um esconderijo agora transbordava de vida. Emma estava parada perto da janela, embalando o filho nos braços. Os dedos minúsculos dele se fecharam em torno dos dela, sua respiração suave e constante em seu ombro. Bom dia, meu amor, ela sussurrou, beijando sua testa. O mundo agora é nosso. O último ano fora uma jornada de cura. As batalhas judiciais já haviam ficado para trás, embora os rumores sobre o acordo de Sophia ainda persistissem nos noticiários. Mas Emma se recusou a continuar vivendo com medo. Ela havia sobrevivido à traição, à humilhação e à violência. Agora, estava determinada a viver, não apenas por si mesma, mas por seu filho. Margaret havia se mudado definitivamente para a Inglaterra, trocando as salas de reunião por jardins. Ela estava sentada no quintal naquela manhã, balançando suavemente em uma cadeira, tricotando um suéter azul minúsculo. Para a outrora orgulhosa matriarca, a vergonha pelos crimes do filho havia sido profunda, mas seu vínculo com Emma havia se fortalecido. Eles não eram mais parentes por afinidade. Eram família. Jack ainda a visitava com frequência, uma presença vigilante que se tornará não apenas um protetor, mas também um amigo. Ele dava aulas de autodefesa para crianças locais no salão da vila, e seu riso ecoava por todo o ambiente. Às vezes, ele parava no chalé, provocando Emma gentilmente por causa de sua expressão séria antes de entregar a bebê um brinquedo de madeira que ele mesmo esculpira.
E a própria Emma havia encontrado uma vocação. Ela iniciou um pequeno programa para mulheres da comunidade, ensinando autodefesa, independência financeira e resiliência. As lições que Thomas lhe dera agora viviam em outras pessoas. Na parede do salão, uma placa pintada à mão dizia: "A força serve para proteger, não para destruir." Certa tarde, depois da aula, Emma reuniu seus alunos em um círculo. Mulheres de todas as idades sentaram-se ao seu lado, com os olhos brilhando de confiança. Ela colocou o filho no colo, sorrindo suavemente. "Eu sei como é se sentir impotente", disse a eles. "Ser silenciada, questionada, traída. Mas eu também sei disso. Ninguém tem o direito de defini-la. Você é mais forte do que imagina. E quando você luta, não por raiva, mas para proteger o que importa, você não pode ser quebrada." Lágrimas encheram os olhos de vários. As mulheres aplaudiram, e seus aplausos encheram o salão de calor. Ao pôr do sol naquela noite, Emma retornou à casa de campo. Ela colocou o filho no berço, ajeitando o suéter de tricô ao lado dele. Continuou parada na janela, sentindo o ar fresco da noite em sua pele. Em algum lugar lá fora, a sombra de Safia ainda podia espreitar, mas Emma não tremia mais. Tocou na carta que Thomas lhe deixará, agora emoldurada na parede. Força não é a força com que você bate, mas sim o tempo que você aguenta. Emma sorriu em meio às lágrimas. Ela havia suportado e vencido. Ela se virou para o filho e sussurrou: "Você nunca mais terá que duvidar do amor da sua mãe. Nem agora, nem nunca." Enquanto o bebê se agitava em seu sono, a casa se encheu de paz. Uma promessa de que, independentemente das sombras que pairassem além, o futuro de Emma finalmente seria dela. Assim, nossa história chega ao fim. E se você ainda está aqui comigo, algo na luta de Emma tocou seu coração. A lição: proteja seus limites, respire antes de agir, busque a verdade e peça ajuda. A cura é um esporte de equipe. Como escreveu Marco Aurélio: "O que atrapalha se torna o caminho." Epictetus nos lembra: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. E Seneca acrescenta: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Vamos transformar a dor em propósito, o medo em foco. Se isso repercutiu, curta, compartilhe e inscreva-se.